Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste Tipo ao Vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Lembrando que o inverno está chegando, né, ou já chegou em alguns lugares, e nós temos moletons. Tem o moletom preto, que brilha no escuro, de capuz, bolso na frente, a delícia. E tem o moletom vermelho, com zíper na frente também, bolso, capuz também brilha no escuro. Os dois são lindões, então você já pode aí adquirir o seu para passar esse inverno de assombrado. Ok? Então, vamos ao relato de hoje. Cadê o relato de hoje? Achei. Vamos com o relato de hoje, que é este daqui. Meu anjo de quatro patas, Sultão. Olá, Ana e Assombrado, sou a Beltranix, que mais recentemente você leu ali o relato Minha Vida na Segunda Guerra. Ah, lembram desse relato? Bom, nesse relato só existem nomes de animais que podem ser ditos e de lugares que podem e devem ser mencionados com autenticidade para a ajuda daqueles que necessitam. A espiritualidade pede isso. Ok. Antes de contar a vocês esta linda história de amor e reencontro, eu responderei algumas interrogações e comentários do relato passado e indagações que a Ana fez no relato e em outros dois que eu ouvi recentemente com o mesmo tema. Como foi comentado por uma assombrada, até de forma pejorativa, eu não procurei me recordar, sabe? Eu nunca fiz regressão de forma provocada ou com profissionais. Eu, desde criança, muito tenra, como relatei nos dois primeiros relatos, Ele Me Levou para Vidas Passadas, parte 1 e 2, essas lembranças foram reavivadas em mim de forma natural, em desdobramentos durante o sono. E somente ano passado eu fui me tratar de um início de depressão e obsessão que a minha família está passando até agora. E nessa sessão de apometria, essa vida de 1740 se manifestou e fechou este grande quebra-cabeça com episódios nesta vida. Não procuro fugir da realidade numa fantasia, como foi dito. Pelo contrário, sempre quis pisar com firmeza nesta vida. E se assim fosse, eu escreveria um romance com muitas alegrias e glamour. Não tento convencer ninguém, sabe, a acreditar em reencarnação. Isso é algo que vem de dentro de cada um. Apenas conto as minhas lembranças como forma de autocura e ajuda a quem estiver passando pelo mesmo ou que seja uma distração para muitos também. Infelizmente, percebo que muitos julgam e tiram conclusões muito apressadas, e mesmo com indicação de saberem mais a fundo sobre a pessoa que relata através de antigos relatos, mesmo assim não o fazem, preferem estacionar em suas opiniões restritas. Só relembro a todos que o mesmo peso que julgamos a quem for, seremos também julgados um dia. Principalmente por nossa própria consciência, que é o nosso pior e mais severo juiz. Exatamente por isso a reencarnação existe, para nos redimir perante a nossa própria consciência. A grande oportunidade de fazermos diferente e modificar o nosso interior na caminhada eterna da evolução a caminho da luz. Aos assombrados que querem apenas lembrar por curiosidade, digo: não façam isso, que querem lembrar das vidas passadas só por curiosidade. Não façam isso. Sejam e façam o melhor de vocês em todos os campos de suas vidas, com todos à sua volta, e sairão daqui vitoriosos. Eu só lembrei de muitos flashes porque para mim foi necessário em minha programação reencarnatória, para não cair novamente em muitos erros do passado, por meus defeitos de orgulho, vaidade, arrogância, teimosia, que em muitas vidas me fizeram decair. Não vejo glamour nenhum, como um assombrado disse. Não vejo glamour nenhum em minha vida na França. Houve sim muito sofrimento, mas muita libertação.
Muitos também disseram: não vejo ninguém relembrar que foi escravo ou dono deles aqui no Brasil, no interior, no sertão. E eu digo que muitos desses não se lembram porque não aguentariam a dor da consciência. Aqueles que foram escravos e tiveram o perdão, a resignação, a compreensão do porquê, esses não estão na terra, estão do outro lado, nos ajudando e trabalhando, e por causa de tanto sofrimento ganharam luz e só reencarnarão na nova terra. Outros, que foram muitos senhores de escravos, hoje são... cadê? Me perdi. Muitos que foram senhores de escravos hoje lutam pela igualdade e sofrem muito na pele o preconceito que provocaram no passado. Muitos também vivem na África, a fome e a miséria. Todos os papéis são trocados para aprendermos com isso. Aqui no Brasil existem muitos espíritos que viveram na França, principalmente na época da Revolução Francesa. Vieram para cá justamente para auxiliar na liberdade e fraternidade deste país. Os antigos romanos foram para as Américas do Norte e Estados Unidos. Foram para a América do Norte, na verdade, Estados Unidos. Ok. Bom, já observaram o símbolo da águia? A forma de desbravamento e anseio de serem sempre os melhores em tudo e a competição do povo americano em ser sempre os primeiros? Acho que por conta de... os romanos foram para lá, é isso? Por que tanto sofrimento na África? Perguntam-se também onde estão os espíritos que incitaram guerras e os homens que praticaram atrocidades nas guerras. Será que hoje não estão sofrendo exatamente o que cometeram no passado? Existe uma ordem, existe a lei de causa e efeito, existe a consciência e necessidade de aprendizado. Estamos todos determinando um ciclo grande de sofrimentos para o planeta. Estamos todos terminando, não determinando. Estamos todos terminando um ciclo grande de sofrimentos para o planeta. Pular para algo melhor, acreditando ou não em reencarnação, tenham amor, fraternidade e deem o seu melhor sempre. Amor, consciência, ética e caráter é a fórmula vencedora. Para que ela está aqui, pessoal, respondendo, acho que muitas pessoas, muitos questionamentos dos comentários que tiveram nesses outros relatos dela, tá? Que é uma forma, é conhecimento também aqui pra gente, né? Essa é a explicação dela aqui, do que ela acredita aqui nesse assunto. Continuando aqui, ó. Cadê? Para aqueles que querem refletir, tudo está bem à nossa frente. Tá? Tudo está bem na nossa frente. Apenas parem para observar e refletir. Não julguem. Cada vida trabalhamos uma ou algumas de nossas falhas de caráter. Não resolvemos tudo de uma vez. E muitas vezes não conseguimos mudar nada. E outras vidas... não conseguimos mudar nada e outras coisas ainda aumentamos o que deveríamos resolver, entendeu? Acaba cagando mais ainda. Bom, acho que respondi as principais dúvidas e agora eu vou começar a contar sobre o meu anjo sultão. Quando eu nasci, o sultão, um cão dos meus avós, já era nascido. Ele era um cachorrão, sem raça definida, mas com um porte enorme. Cor caramelo forte e um pelo bem curto e brilhante. Era dócil, bonachão e adorava dormir. Ele era sábio, paciente. Me lembro que era bem pequena e ele grande ao meu lado. Eu o apertava, eu ria com ele e muitas vezes me lembro de fazê-lo de cavalinho. Não consigo me lembrar de estar só. Se eu não estava com alguém da família, estava aí. Se eu não estava com alguém da família, estava ao lado do sultão.
Meus pais moravam uns 50 metros ou menos da casa dos meus avós. Era uma rua de terra vermelha. Eu morava numa casa que havia um quintal com mais 5 casas e em outras 3 casas havia um menino em cada casa, que eram meus amiguinhos. Sei que eu acordava, comia, subia as escadas para a rua. As casas ficavam num nível abaixo da rua. Então, acordava, comia, subia as escadas para a rua e lá estava o sultão no portão me esperando. Vocês vão duvidar ou estranhar o que eu vou dizer, mas eu devia ter entre 2 ou 3 anos nessa época, porque minha irmã ainda não tinha nascido e eu saía de casa sozinha com o sultão e ia para a casa da minha avó. Minha irmã nasceu, eu tinha 2 anos e 10 meses. Na rua havia poucas casas e todos me conheciam. Depois de uns 30 metros da minha casa, chegava na quitanda da Dona Bela, um terreno baldio que eram feitas as nossas festas juninas e a fogueira, a casa da minha avó e o bar do meu avô ao lado do portão. Era esse o trajeto que fazia todos os dias, durante 5 anos da minha vida atual. Sultão acompanhava o meu pai, que saía de madrugada para ir pegar ônibus para trabalhar. Quando ele era solteiro, ainda que vinha para ver... Quando ele era solteiro, ainda... que ele vinha para ver a minha mãe e depois ficava no bar conversando com meu avô, ficava conversando com meu avô até de madrugada, o sultão o acompanhava também, até ele pegar um táxi ou um ônibus. Nessa época não havia luz em nenhuma rua. Eu tô falando aqui, gente, da década de 60, tipo 1962 a 1965, que eu vivi ali. Quando o sultão não estava comigo, ele estava com meu avô, no bar, fiel e alerta sempre. Eu lembro de um dia estar na calçada do bar brincando e um homem muito alto, hoje sei que ele deveria ter assim 1,80 m de altura, forte, ele sempre brincava e a voz dele era muito grossa, rouca às vezes. Eu gostava dele, eu achava diferente. Ele era negro, acho que último tom, e eu achava bonito o brilho de sua pele, seu sorriso. Ele brincava com o sultão, jogando coisas para ele, e nesse dia ele e meu avô falavam do sultão o quanto ele era protetor, sabe? Esse homem achou que como ele conhecia o cão, ele poderia me pegar e levar. Esse homem achou que como ele conhecia o cão, como ele conhecia o sultão, ele poderia me pegar e levar, e fez um gesto para me pegar. E o sultão ficou de pé, em 2 patas, e colocou as patas dianteiras em seus ombros, olhando diretamente em seus olhos. Nesse instante, o homem palideceu e paralisou. Meu avô chamou meu anjo, dizendo para deixar o homem. Chamou o sultão, né? Dizendo para deixar o homem. Ele me rodeou e deitou do meu lado. Lembro do meu avô sempre contando isso e falando que todos paralisaram no bar, achando que o cachorro ia estraçalhar o homem, mas ele apenas mostrou quem mandava ali e que não chegasse perto de mim. Nunca ninguém se atreveu a mexer comigo ou com meu avô, ou com alguém da família nessa época. Bom, o tempo passou e eu cresci e convivia muito pouco agora com o sultão. Ele envelheceu e eu estava adolescente. E o meu anjo estava velhinho e cego. Contarei aqui algo que me atormentou por 48 anos. E peço que não julguem, porque nós, todos nós, damos o que temos e o que aprendemos durante a vida. Os conceitos que temos hoje são diferentes daqueles de um pouco mais de 100 anos atrás, onde o meu avô foi educado. E sei que hoje ele jamais faria isso novamente. Enquanto muitos hoje o fazem, mesmo sabendo que estão errados. Enfim, meu avô levou o meu anjo, sultão, para a Serra da Cantareira e o deixou lá, abandonando ele para morrer sozinho. Meu pai, quando soube, foi lá procurá-lo, mas não o encontrou mais. Quando soube,
Quando soube, não me confirmava. Não entendi. Eu não me conformava. Quando eu soube, eu não me conformava com aquilo. Acho que é isso. Nunca me perdoei por não ter feito nada e nem na época estar perto dele. Mesmo agora, relatando, eu choro. Isso me dói o peito. Vocês estão se perguntando, tá, onde está o sobrenatural? E eu vou agora começar a narrar essa parte, que para mim é muito natural, mas para muitos é sobrenatural. Tivemos outros irmãos animais em nossa família. A Suzy, uma cadela pequinês, o Carlinhos Vergueiro, a Elis Regina eram canários. A Suzy era uma cadela pequinês, o Carlinhos Vergueiro e Elis Regina eram canários e seus filhos. Mas quando desencarnaram, doeu muito. E nós, então, passamos 30 anos sem ter nenhum irmãozinho adotado. Até 6 anos atrás, quando chegou o Merlin, um gato lindo, um gatão que parece um tigre de tão grande que ficou, mas é um doce. Ele veio para minha casa com 40 dias, castrado e com todos os exames feitos, adotado pela zoonose, ela falou para falar tudo, né? Adotado pela zoonose Santana, zona norte de São Paulo. Lá tem muitos irmãozinhos necessitando de um lar e muito amor. Um ano depois, em meu aniversário, vem uma amiga de uma amiga no meu jantar comemorativo. E ela fica o tempo todo abismada com o gato. Toda hora passa a mão nele dizendo da barriga, é isso? A pele solta do abdômen que protege os órgãos dos animais. Aquela barriguinha que eu adoro apertar. Tadinho, eu pego nos gatos, eu pego a barriga, eles ficam bravos, me morde, mas eu gosto daquela barriguinha. Blá, blá, blá. Enfim, falando o tempo todo da barriga. Durante toda a noite ela dizia, como ele é grande, gordo, que barrigão. As minhas, ela tem 3 gatas, as minhas não são assim, precisa emagrecer, hein? Fazer regime. Depois de 15 dias, o meu gato, lindo, começou a ficar doente. Ele não comia, depois parou de urinar e eu saí correndo para o veterinário com ele. Foi horrível o sofrimento do meu anjinho. Exames de sangue, ultrassom, pessoas que ele nunca tinha visto tocando nele, ele com dor, com medo. Nesse exame de ultrassom, eu tive que segurá-lo e fiquei com a minha testa na testa dele, falando baixinho, palavras calmas no ouvidinho dele e dizendo que eu jamais o abandonaria e estaria com ele sempre e o quanto eu o amava também. Ele ficou tão quietinho, deixou raspar a barriga e fizemos o exame. Seus rins estavam necrosando e nós ficamos desesperados. Então eu sonhei que necessitava levá-lo para benzer. Fiquei sabendo do ASEAMA, um centro que cuida somente de animais, e o levei lá. Um centro? Um centro espírita? Assim, um centro de espiritualidade? Jura que lida... Eu não sabia que existia isso, que benze bicho assim. ASEAMA. ASSEAMA. É isso? Que cuida somente de animais. E o levei lá. 3 vezes por semana fazendo cromoterapia, cirurgia espiritual, passes. Lá conheci uma pessoa que me indicou uma terapeuta que fazia florais para animais com análise de sua aura. Me comuniquei com ela, ela tem a mediunidade de ver a aura dos animais e viu uma ruptura de sua aura. Ele nasceu com essa ruptura e ela viu que uma carga de energia muito negativa tinha sido deixada nele e na casa. Meu anjo tentava a transmutação dessa carga energética negativa, mas por causa dessa ruptura que ele tinha na aura, ele perdia cada vez mais sua energia vital.
Eu, nessa saga, em veterinário, exames, remédios, dando água na boquinha dele de seringa, comida na boca, procurando desesperadamente uma benzedeira sem achar. Eu, por muitas vezes... aquele é tipo um centro holístico, podemos dizer assim? Que com passes, florais, cromoterapia, tipo medicina alternativa, algo do tipo para animais, assim. Bom, então, procurando benzedeira sem achar, eu por muitas vezes me lembrava do sultão e prometia que nunca iria abandoná-lo, como foi feito com o sultão. Nesse centro, fiquei sabendo que eles faziam também psicografia para saber dos animais que se foram. Os animais também respondem psicografia? E assim, a pessoa dá os dados do animal e a data do desencarne. Na espiritualidade, que é a sede do ASEAMA, existe um processo para localizar o protetor ou guardião daquele animal. Dessa forma, então, ele dará notícias para nós em uma reunião mediúnica de psicografia específica desse trabalho. É o guardião do animal que dá notícias dele, é isso? Eu aguardei 2 anos e meio, mas em fevereiro desse ano eu tive notícias. Voltando ao Merlin, ao gato, eu novamente sonhei que deveria levá-lo para benzer. Então me lembrei de uma amiga que trabalhou comigo num trabalho de desobsessão que fazíamos parte. E mandei mensagem a ela, perguntando se ela conhecia uma benzedeira. Expliquei tudo o que estava acontecendo, ela também é gateira, sabe? Então ela me perguntou se serviria a ela. Eu fiquei boba em saber que ela também benzia. Marcamos e no dia ela me disse se eu poderia... Ela me disse se eu me importaria que fosse a preta velha dela que o benzesse, porque a avó avisou que teria que ser ela, porque a coisa estava muito feia. Essa minha amiga hoje trabalha com Umbanda, é mãe de santo. Quando nos conhecemos, ela era espírita e trabalhávamos em centro espírita. Bom, eu amo essa linha de Umbanda e é claro que eu concordei. A avó benzeu, limpou e disse que a mulher que em minha casa tinha ido deixou uma energia muito pesada de inveja e concentrou nele. E eu tinha que levá-lo lá ainda 3 vezes e continuar com todos os tratamentos que estava fazendo, né? Para ver se a aura dele fechava. E ela ia conversar lá em cima para pedir se haveria possibilidade dele ficar comigo mais tempo. Me falou para acender velas e oração em intenção dela, a mulher que botou o zóio gordo, a inveja no gato, é isso? Pediu para eu acender velas e fazer orações em intenção dela, para quebrar a energia. É isso? Se eu entendi. A mulher? Bom, foram 2 meses de luta e fé, e o meu mago do amor está lindo e saudável conosco. Carinhosíssimo, e a partir dali nós construímos um vínculo de confiança e muito amor. Somente eu posso cortar as unhas, limpar as orelhas, os olhinhos e passar lencinhos úmidos nele. Somente eu consigo dar remédio para ele e por aí vai. Voltando à carta psicografada, me foi relatado que Sultão desencarnou logo. Seu guardião o fez dormir e ele foi resgatado por um frei que o levou em seus braços para a colônia Esperança do ASEAMA, na espiritualidade. Lá ele permaneceu dormindo por 2 semanas, e eu, em espírito, fui levada para encontrá-lo por algumas vezes para o tratamento de seu espírito, por feridas profundas em seu espírito causadas pelo abandono. Lá permaneceu pelo tempo necessário, onde eu fui levada outras vezes até ele reencarnar com um novo corpo. Sua tutora foi uma menina de 7 anos que o ajudou a curar as feridas espirituais causadas pelo abandono. E quando terminou essa jornada, ele estava recuperado pelo amor, dedicação e proteção que recebeu dela. Teve outras vidas e hoje encontra-se reencarnado numa nova espécie. Hoje encontra-se reencarnado numa nova espécie de vivência felina,
sendo um lindo gato. Mas será que é o Merlin? Parte da carta que eu recebi, tá escrito assim: o amor que tens por ele o ligou a ti por laço eterno, e um dia poderá recebê-lo por vosso amparo nos caminhos eternos da reencarnação. Não te sintas culpada. O vosso amor o auxiliou muito, tanto quanto encarnado como quando o visitou na pátria espiritual. A médium que recebeu a psicografia foi a mesma que me fez a chamada de vídeo para falar comigo e ler a psicografia. Me disse as impressões dela ao receber, disse que como eu nunca o esqueci, eu estive com ele entre vidas, no plano espiritual, e a cada dia eu tenho mais certeza de que o Merlin é o sultão. Ele adora dormir, é grande, bonachão, dormia comigo antes da Diana chegar, que é minha filha gatinha, e um dia ele não sabia onde dormir, se comigo ou com a minha mãe, porque ele adotou minha mãe como mãe dele, e eu sou a irmã mais velha. Ele ficou indo para lá e para cá, até que eu o acompanhei até a cama da minha mãe e me despedi dele, dando boa noite com um beijo. Durante a madrugada, eu senti o seu corpo em meus pés. Achei estranho e olhei para a porta. Eu a vi fechada, como havia deixado a porta fechada, e pensei, bom, não é ele. Olhei novamente e o vi de forma transparente, encostado em mim, da mesma forma que ele costumava dormir. Até o calor, o peso eu senti. Quando me toquei que era ele em espírito ali comigo, ele foi dormir em corpo com a minha mãe e depois veio em desdobramento para ficar comigo. Ele ficou com as duas ao mesmo tempo. Assombrados, não importa o tempo, espaço, espécie. Quando estamos ligados pelo amor, sempre haverá a oportunidade do reencontro. Sou muito grata à menina que recebeu o sultão. Amou e protegeu o meu anjo. Aos outros tutores também, que o amaram muito, e gratidão imensa a Deus por me permitir viver essa nova experiência com lucidez e conhecimento. Pode não ser? Pode sim. Mas só de receber notícias e desconfiar que Sultão pode estar aqui novamente no outono de minha vida já me faz feliz. Ah, ele hoje é amigão do meu pai. Ele dizia não gostar de gatos, só de cachorros. E logo que o Merlin chegou, já dormia no colo dele. Hoje é só o meu pai subir para o quarto dele que o Merlin sobe junto. Meu pai tem 84 anos, tem pressão alta. Muitas vezes os remédios não controlam. Quando estão juntos assistindo televisão e meu pai fazendo carinho nele, a pressão abaixa. Já medimos, né? Já aferimos a pressão dele e comprovamos algumas vezes. E sim, gente, eu já li um estudo falando que gatos ou animais de estimação, assim, eles contribuem para diminuir a pressão arterial. É muito bom para cardíacos justamente por conta disso, sabe? Que é interessante, né? E é o que ela tá falando aqui, realmente diminuir a pressão. Bom, meu tio, desde a primeira vez que veio aqui, o Merlin ficou do lado dele. Foi meu tio que levou o sultão para casa quando bebê. Para aqueles que amam seus filhos de 4 patas, hoje podemos também saber deles através desse correio especial. Fica aqui esse recado. O sofrimento da separação pode ser amenizado. A inscrição no ASEAMA é feita online e eles não sabiam da história ao me repassar a psicografia. Essa colônia Esperança existe desde 1600 ou 1700, eu não sei ao certo, na espiritualidade, né? Dirigida por Francisco de Assis. Hoje tem essa filial pequenina na terra que ampara, cuida e cura. Existe o Rancho Feliz e a Fazendinha Colônias Espirituais, que recebem os animais que desencarnam e ali se preparam para novas incursões no corpo. Essas estão aqui no Brasil. Lá, abnegados espíritos os recebem e ninguém está só ou desamparado. Meu avô hoje trabalha na espiritualidade. Antes de desencarnar, se arrependeu de muitos atos e dizia que se pudesse fazer diferente, o faria.
Ele, junto com um de meus tios, que não se davam bem aqui, hoje se perdoaram e trabalham juntos na seara de Cristo, fazendo o melhor deles para muitos. Assombrados, aproveitem todas as suas oportunidades para amar, respeitar e, acima de tudo, proteger os mais fracos e inocentes. Desde uma planta a um ser animal ou hominal, Jesus nos confiou essa tarefa. Não o decepcione. Até a próxima de um relato de Maledite, de objetos que desmaterializam e aparecem depois. Ou viagem para outra dimensão, como a Ana gosta. Estarei aguardando, ou eu já contei, agora também não sei, tô confusa. História é o que não falta. Tem uma boa de estrada, eu vou começar a escrever agora. Inté, minha amadinha, parabéns por esse canal incrível, pela família linda, por esse maridão que adoro e admiro e por tanto talento e carisma. Um dia eu irei conhecê-los pessoalmente e espero que me deixem abraçá-los como uma tia coruja que reencontra seus lindos sobrinhos. Desculpe-me se ainda foi algum erro, mas escrever no celular é difícil. Rapaz, escreveu tudo isso no celular, eu não tenho paciência, não. É difícil, pois o meu corretor tem vida própria, horrível. E me causa muita vergonha muitas vezes. Eu entendo. Até breve. Um beijo pra você, muito obrigada por todo esses esclarecimentos e tudo isso assim, muito legal. Eu acho que é muito interessante para conhecimento de muita gente aí que não fazia ideia dessas coisas. Lógico, essa é a linha, que ela acredita. Obviamente vai ter gente aqui que não vai acreditar, que tem uma outra linha de pensamento, mas eu acho muito interessante. Eu acredito em tudo. Eu acredito em tudo. E olha só, já ouvimos vários relatos aqui de animais que voltam, eles retornam para nós, depois de um certo tempo. No caso dela, anos depois. Será que ele retornou bastante tempo depois? Pode ser que sim. Bom, pessoal, vocês aí têm uma história desse tipo? Manda pra gente, manda o seu relato pra gente aí do seu anjinho de 4 patas, ou de 2 patas, ou de não sei quantas patas, mas de patas. Pessoal, beijos pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui!